Olá, boa noite. Um assaltante tentou se passar por uma das vítimas após fazer reféns em um prédio comercial no centro de Manaus. Quando percebeu a chegada da polícia, o homem disse ser faxineiro da empresa, mas a versão dele foi desmentida pelas verdadeiras vítimas. O assalto foi na tarde desta segunda-feira neste centro comercial localizado na rua Guilherme Moreira, no centro de Manaus. Segundo essa pessoa que não quis se identificar, o suspeito estava com uma arma de fogo e rendeu os funcionários. E na hora que a gente fechou, quem fechou inclusive foi eu. Eu fechei, peguei minhas coisas e fui para casa, né? Ele entrou, rendeu todo mundo, colocou dentro do banheiro, ficou meia hora, elas ficaram de refém aí. Ele ameaçando, querendo de... E foi na hora que os maridos perceberam que estava tendo alguma coisa e acionaram a polícia. A polícia chegou a tempo e prendeu o suspeito Alex Ramos da Cruz, de 29 anos. De acordo com a polícia, Alex tentou enganar os policiais, se identificando como funcionário da loja, e que também seria uma das vítimas do assalto. Mas a versão foi rebatida pelos reféns que estavam presos em uma das salas. Essa moradora das proximidades diz que os assaltos na área são regulares e que falta segurança. E às 6 horas já não tem mais nenhuma loja aberta, fica tudo deserto. Inclusive, olha, a Help aqui que foi assaltada foi nesse horário que estava sem fluxo nenhum, porque fica deserto. Terminou ontem o prazo dado pela Justiça para que o governo do estado do Amazonas realize ações de emergência para evitar a total deteriorização do prédio da Santa Casa no centro de Manaus. A Secretaria de Cultura vai preparar um laudo de recebimento do imóvel. O prazo para começar as obras terminou nesta segunda-feira. Mas antes da atividade de recuperação, a Secretaria de Estado da Cultura do Amazonas vai avaliar a atual situação do local, para poder atender à recomendação da Procuradoria-Geral do Estado, por meio da determinação da Justiça Federal. O Estado deve evitar a ruína do prédio. O plano elaborado pelo IFAM, pelas informações que eu tenho da Secretaria de Estado de Cultura, ele vai além disso e contempla, inclusive, atividades de restauração que não foram determinadas pela Justiça Federal. Então, no momento, a Secretaria de Estado de Cultura, ela vai ingressar no prédio, vai fazer todo o levantamento da situação em que ele se encontra e enviará uma manifestação para a Procuradoria sobre a inconsistência do plano de ações elaborado pelo IFAM, em que pese isso já tenha sido apontado no processo que tramita na Justiça Federal. O prédio da Santa Casa de Misericórdia está desativado desde 2004. E quem passa por aqui sente tristeza ao ver o prédio abandonado. Deu uma pena, né, que esteja assim. Toda vez que eu passo aqui, meu Deus do céu, por que a Santa Casa ficou desse jeito? Por que abandonaram, né? A Santa Casa não pode morrer isso não. Isso é tradicional, isso é patrimônio do Estado. O Gilberto, que nasceu aqui, diz que existe um descaso com o prédio, que é patrimônio histórico do Estado. Eu nasci aqui há 55 anos atrás, vou fazer 62 anos. Ainda eram as freiras que administravam isso. Ainda eram as freiras. E hoje em dia você entra, fica triste, porque você praticamente deu a luz aí, minha mãe deu a luz aí, hoje está com 81 anos, aí você vê o descaso do poder público na situação. O prédio, além de ser abrigo para moradores de rua, também tem sido alvo de depredações e tem servido até como local de crimes. O corpo de uma grávida foi encontrado aqui dentro. Depois disso, no dia 20 de junho, a Justiça Federal determinou que o prédio fosse restaurado em 10 dias. O prédio da Santa Casa de Misericórdia de Manaus é de propriedade particular, mas o imóvel foi tombado como patrimônio histórico e passou a ser responsabilidade do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. O governo do Amazonas deve computar todos os gastos e a Justiça vai avaliar o plano do IFAM. A primeira etapa é identificar exatamente quais são as condições do imóvel no momento, porque ele é extremamente grande, ele não se limita à fachada que a gente pode observar da rua, ele contempla anexos bem destruídos, então é necessário fazer todo um levantamento antes de poder dar uma estimativa de prazo. A Universidade do Estado do Amazonas divulgou hoje um boletim econômico industrial e uma análise da demanda de combustíveis aqui no estado. Os dados vão ser divulgados a cada 3 meses.
De acordo com o coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Economia da Universidade do Estado do Amazonas, o primeiro boletim econômico industrial divulgado hoje é positivo. Neuler de Almeida explicou sobre o cenário econômico da região e falou sobre os empregos no polo industrial de Manaus. A gente mostrou no boletim, né, os dados dos saldos de empregos médios aqui no nosso estado. Então a gente vê, por exemplo, que no início do ano, né, há sempre saldos negativos, as empresas elas demitem mais do que contratam, e aí no meio do ano, dado o período de maio, né, que é o período do Dia das Mães, a linha branca começa a vender mais, então há um pico de maiores contratações em relação ao número de demissões, e aí também preparação para o final do ano. O Núcleo de Estudos e Pesquisas da OEA também destacou a variação do preço do combustível aqui na cidade. Ontem mesmo nós já tivemos uma outra alteração, agora para mais, né, em que o preço da gasolina está aumentando em torno de 2,8% e o do óleo diesel em torno de 1,8%. Então o que acontece? Existe uma oscilação muito forte no preço do barril de petróleo. Lá fora o barril de petróleo está girando em torno aí de $50 o barril, e isso tem causado aí uma influência muito grande, tem influenciado a variação do preço dos derivados de petróleo no Brasil e no mundo. Outro fator que interfere no valor final do combustível aqui em Manaus é o transporte. O combustível aqui no nosso estado, ele chega, além dele ter a incidência da carga tributária, existe também a dificuldade do acesso ao combustível aqui, porque grande parte do combustível que é gerado aqui no nosso estado, ele é transportado a partir de balsas, e isso aumenta mais ainda o custo. A Procuradoria Regional Eleitoral no Amazonas apresentou petição ao presidente do Tribunal Regional do Estado para afastar imediatamente o Wilton Pereira do cargo de prefeito do município de Novo Airão, a 115 quilômetros de Manaus. Em dezembro de 2016, o TRE anulou a decisão do juiz eleitoral do município, que havia concedido o registro de candidatura ao Wilton. Na petição, o procurador considerou que a situação tornou-se ainda mais grave, pois o Wilton Pereira teve seus direitos políticos suspensos por conta de condenação em ação de improbidade administrativa, já transitado e julgado, sem oportunidade de recurso. Já o ex-prefeito de Maués, Carlos Góes, teve seus bens e contas bancárias bloqueadas por decisão da Justiça. Na decisão, a juíza do Tribunal Regional Federal da Primeira Região afirma que a medida visa garantir o ressarcimento do prejuízo causado aos cofres municipais na gestão do ex-prefeito. Carlos Góes é acusado de pagar R$5,5 milhões em honorários advocatícios com recursos federais que deveriam ser destinados à educação. Além do pagamento irregular, a comissão também apura a utilização de R$15 milhões de verbas do Fundeb para pagamentos de fornecedores da Prefeitura e também 15 procurações dadas por empresários que beneficiaram diretamente a ex-secretário de Finanças do município na gestão dele. Queimar lixo doméstico ainda é uma prática comum em Manaus, mas a atividade, além de ser considerada crime, pode trazer complicações. É que, com a chegada do tempo quente e seco, a possibilidade de propagação do fogo é bem maior. De acordo com o Corpo de Bombeiros, do início do ano até esse mês de julho, já foram registradas 18 ocorrências de queimadas de lixos domésticos na capital. Casos que podem aumentar ainda mais com a chegada do verão, por conta da forte temperatura e do clima seco. Principalmente nesse período de julho a setembro, onde os números de queimadas urbanas aumentam, né? Tendem a aumentar devido a fatores como o clima está mais seco, né? A vegetação também está seca, né? E a pouca incidência de chuva. Então ocorre que as pessoas ainda têm a cultura de incendiar, né, lixo, né, fazer o recolhimento do seu material, né, descartável, e tocar fogo. Por isso, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Manaus, SEMAS, resolveu antecipar a campanha contra as queimadas. Nós antecipamos a campanha esse ano para aumentar o nosso número de atendimentos, para aumentar o nosso alcance,
né? Isso que para nós é uma das maiores preocupações dentro da Secretaria de Meio Ambiente, são exatamente as queimadas nesse período de verão. O intuito, além de atuar na rua, é antecipar a educação ambiental, antecipar as orientações que a gente pode dar para a população para evitar esse tipo de incidente, algo muito comum na região norte do país. O objetivo da campanha é cada vez mais informar e conscientizar a população que queimadas em áreas urbanas é crime e quem for flagrado ateando fogo nesses locais estará sujeito a punições, dependendo da gravidade. Esse vídeo é de uma ocorrência registrada ontem pela Secretaria no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. A fumaça preta altamente tóxica indica que pneus estão sendo queimados. O dono do terreno foi autuado. Ocorrências como esta podem ser informadas ao Corpo de Bombeiros pelo 193 e para denúncias ligue para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente no número 0800 92 2000. Só no ano passado foram registradas 425 denúncias de focos de queimadas em Manaus, sendo a maioria nas zonas leste e norte. Os valores das multas podem variar entre R$ 4 e R$ 24 mil. E vamos agora conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, o tempo fica parcialmente nublado. As temperaturas variam entre 25 e 34 graus. Em Humaitá, a previsão é de sol entre nuvens. As temperaturas variam entre 24 e 31 graus. A mesma previsão para o município de Ipixuna, mínima de 23 e a máxima de 34 graus. E em Borba, a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuva, mínima de 24 e a máxima de 33 graus. O uso de tecnologias para o processo de ensino e aprendizagem está sendo intensificado nas escolas da rede estadual de ensino. Na zona norte da cidade, 485 alunos receberam tablets que, a partir de hoje, vão auxiliar nos estudos. Dessa vez são os alunos da Escola Estadual de Tempo Integral Lecita Fonseca, na zona norte de Manaus, que passam a ter acesso aos tablets no processo de aprendizagem. A realidade aumentada disponível nos aplicativos multidisciplinares é um dos principais recursos dos equipamentos entregues hoje. Equipada com um laboratório e sala de informática, o complexo educacional atende 485 alunos do ensino médio em regime de tempo integral. Esses instrumentos vão daqui a pouco se tornar coisas comuns, mas eles representam hoje a ideia de que o Estado está instrumentalizando, está dando o aporte necessário para que se aprenda, para que haja um trabalho efetivo e resultados bons na educação. A aluna do terceiro ano, que também recebeu o tablet, já comemora o uso da ferramenta. No tablet a gente se encontrou alguns corpos humanos em 3D lá, então deu para analisar tudo, então tá perfeito. O governador Davi Almeida participou da entrega. É um avanço significativo no ensino do Estado e nós queremos levar ao interior do Estado, a todas as escolas dessa cidade, do nosso interior, para que nossos alunos possam ter uma melhor formação. Candidatos aprovados no concurso da Secretaria de Saúde do Estado de 2014 estão acampados na frente da Secretaria no bairro do Aleixo para pedir a convocação. Mais uma vez, o restante dos concursados da Suzam de 2014 foram para a frente da sede da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas reivindicar as convocações. Dessa vez, eles prometem ficar acampados em frente à Secretaria até receberem uma resposta do governo. Em nota, a Suzam informou que neste mês de julho fará uma convocação de 300 candidatos aprovados no concurso público e ressaltou que o concurso está dentro dos prazos legais estabelecidos por lei e tem vigência até abril de 2019, conforme portaria da prorrogação publicada no dia 23 de março de 2017, no Diário Oficial do Estado. Depois da liminar que suspendeu a eleição suplementar no Amazonas de forma direta, existe a real possibilidade do novo governador ser escolhido de forma indireta. Mas o que é mesmo uma eleição indireta, você sabe? Entenda um pouco mais na reportagem de Orestes Litaif e Jackson Rodrigues. Você sabe o que é eleição indireta? Não. Com certeza não. Indireta é quando só os deputados votam.
As incertezas ainda estão por todo lado. Depois da cassação do governador José Melo no dia 4 de maio, muito se fala em quem poderá ser o substituto. Na decisão do Tribunal Superior Eleitoral foi determinado a realização de nova eleição para eleger o novo governador do Amazonas. Convenções definiram novas alianças. Estava aberta a corrida pelo governo tampão. O povo iria novamente às urnas para eleger o novo chefe do Poder Executivo do Amazonas. Mas aí na semana passada, o ex-vice-governador do Amazonas, Henrique Oliveira, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a suspensão da eleição em curso, que teve o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, concedeu uma liminar suspendendo a eleição e ainda ordenou que a escolha do novo governador do Amazonas seja feita de forma indireta. Mas o que é uma eleição indireta? Afinal, os amazonenses estão preparados para esse tipo de escolha? Na eleição indireta, o chefe do executivo é escolhido por um colegiado eleitoral, constituído por uma assembleia fechada. No caso de uma eventual eleição indireta no Amazonas, o novo governador pode ser escolhido pelos 24 deputados estaduais. Como é que ele vai votar por mim? Ele não pode votar por mim. Eu acho que o voto é uma coisa de cada um. Totalmente errado. Por que que eles vão resolver isso pela gente? Porque nós não botamos o nosso representante lá. A eleição direta é injusta, porque o povo é que tem que decidir. Nós que estamos por lá de fora que está vendo o que está acontecendo. É por isso que o país está nessa situação. Entendeu? Porque eles só querem escolher só a parte deles lá. E o povo aqui que fica na pior. Este jurista especialista em direito eleitoral explica que, em caso de eleição indireta para o governo do Amazonas, o pleito será organizado pela própria Assembleia Legislativa. Segundo ele, é a ALEAN que estipula o prazo para o registro de candidatura e a data de votação. Quem é que pode ser candidato numa eleição indireta? Todos aqueles que se encontram no gozo dos direitos políticos, que estejam filiados a partidos políticos e que não tenham contra si nenhuma causa de inelegibilidade. Os candidatos que já se apresentaram, eles podem também concorrer a essa eleição indireta? Pode sim, pode sim. Desde que obedeça a todas as regras, eles podem concorrer sim. Em uma possível eleição indireta, o Tribunal Regional Eleitoral trabalha apenas para garantir a lisura do pleito. Em parceria com o Ministério Público Eleitoral, o TRE fiscaliza a votação para que os candidatos e nem os eleitores, no caso os deputados estaduais, cometam qualquer conduta vedada que possa comprometer novamente a eleição. Bem, quando a gente fala conduta vedada, é toda aquela que é contrária ao ordenamento jurídico. Num caso mais específico aí, seria a compra de votos também, você comprar o voto do deputado, vamos dizer assim, oferecimento de cargos em troca do voto. Como é que a população se insere dentro desse processo de eleição indireta? Aí a população pode, como eu diria, fiscalizar também, pressionar os deputados, verificar se está sendo obedecidas as regras por todos. A escolha do novo governador do Amazonas depende agora unicamente de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que está de recesso. A decisão final só deve sair em agosto. Enquanto isso não for resolvido, as incertezas vão estar por todo lado. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas e clique no link vídeos. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com o programa do horário eleitoral e em seguida tem o Jornal da Band com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo. O Band Cidade fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.